E aí galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Como já tinha avisado lá no Google Meet na semana passada, eu vou começar a gravar as aulas, vou postar, espero que todos assistam, que consigam entender um pouco melhor o conteúdo abordado pelo nosso livro. E qualquer coisa que tiverem dúvida, agora é mais fácil, é só vocês voltarem ao vídeo e assistir de novo, beleza? Então, o que vai acontecer nessas aulas? Eu vou gravar cada unidade, vai ser uma aula que eu vou gravar um vídeo para vocês. Então, a cada semana eu vou passar mais um vídeo e a obrigação de vocês é pegar o material didático de vocês, pegar todas as atividades, todos os exercícios que tem na unidade 1 do primeiro bimestre, do segundo bimestre do livro de vocês e responder. Nas aulas que a gente vai ter durante a semana pelo Google Meet, nós vamos ficar apenas tirando dúvidas de algumas questões que vocês vão começar a ter dúvidas em relação a elas. Então preste atenção que a aula vai começar. Na aula de hoje, o nosso assunto é um assunto já conhecido por todos vocês, que é a parte de círculo e circunferência. Uma coisa muito simples, mas alguns ainda conseguem se ter alguma dificuldade na definição dessas duas palavras, desses dois conceitos simples. Quando se fala em circunferência, o que é uma circunferência? É a união de infinitos pontos equidistantes a um ponto chamado de centro. Não entendi nada, mas veja só, quando falo em pontos equidistantes, eu estou falando em pontos que têm a mesma distância a um único ponto. Esse ponto é esse daqui, ó. Chamo ele de centro. E a circunferência é o quê? São infinitos pontos que têm a mesma distância até esse ponto aqui. Então a circunferência nada mais é do que uma linha constituída por infinitos pontos, onde se eu pegar qualquer ponto nessa linha, vai ter a mesma distância até o centro. Então, isso daqui, essa linha em torno desse ponto, é o que eu chamo de circunferência. Já o círculo vai ser o quê? É a região interna. Essa região aqui interna, essa parte aqui, um exemplo grotesco em relação à diferença dos dois, era como a circunferência fosse tipo um bambolê, um arco, não tem aquela parte de dentro, e a circunferência era como se fosse um disco, uma tampa, que ela é toda preenchida, aquela parte interna. Eu acho que até vocês estão achando estranho como estão fazendo essas circunferências todas bonitinhas, todas certinhas, gente. É porque eu estou utilizando um instrumento muito tecnológico para fazer isso. Estou utilizando uma tampa. Então essa tampa aqui, ó, essa região aqui, era como se fosse o meu círculo, essa região aqui interna. E a circunferência era como se fosse apenas uma linhazinha dessa daqui, ó, que se eu pegar qualquer ponto nessa linha, vai ter a mesma distância do centro. Então, é coisa simples, coisas que vocês já sabem, que já estudaram em outros anos. Aqui a gente está apenas revisando para estar estudando outras coisas, principalmente o que vamos estudar que é um pouco diferente, que é sobre o setor circular e o arco de uma circunferência, que são coisas simples, mas pelo menos é bom porque envolve um pouquinho mais de cálculo. Então, essa região aqui interna é o que eu chamo ela de círculo. Coisinha simples, perguntar o que é círculo ou circunferência, ou se eu pedir para vocês colocarem um exemplo do dia a dia para diferenciar uma coisa da outra, é fácil. Agora, nós temos que lembrar sobre os elementos da circunferência. Esses elementos são os elementos que vamos ter que saber identificar para poder fazer alguns cálculos em relação a eles. E são três. O primeiro elemento é corda, que o que é uma corda? A corda é um segmento de reta que corta a circunferência em dois pontos. Então, se eu tiver qualquer linha que corta a circunferência em dois pontos, eu chamo isso de corda. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu posso observar duas cordas. Uma
é essa daqui, ó, é o segmento AB. AB. E eu tenho outro. Que qual é o outro? Tem alguma outra linha aí, cortando a circunferência de 2 pontos? Tem essa, ó. Então, eu tenho um segmento DE. Então, isso é outra corda. A corda é o que menos a gente utiliza nos nossos exercícios. A gente utiliza mais, principalmente, esses dois outros elementos que são muito importantes. Que são quais? O raio e o diâmetro. Agora, o que é o raio? O raio é a distância do centro até a circunferência. Nesse exemplo aqui, eu posso encontrar 3 segmentos que são raios aqui. Que são segmentos quais? OC, o OE e o OD. Pronto. Todos esses segmentos têm a mesma medida, pois o raio é a distância do centro até a circunferência. E nós vimos aqui pela definição de circunferência que é a união de todos os pontos equidistantes da circunferência daqui até o centro. Então, se a distância daqui até aqui em qualquer ponto é igual, então todos os raios têm a mesma medida. Agora, já o diâmetro, o que é que vai ocorrer? Ele é um caso especial de uma corda. Ele é uma corda especial, ou seja, todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. O diâmetro é um segmento de reta que corta a circunferência em 2 pontos, mas que passa pela origem. Nesse caso aqui, isso daqui seria o diâmetro, o segmento DE. Então, são coisinhas simples, coisinhas básicas em relação aos seus elementos, mas o que eu tenho que lembrar muito bem é a relação que existe entre raio e diâmetro. Que relação é essa? O raio, se a gente observar, ele é a metade do diâmetro. Ou seja, o raio R é igual ao diâmetro dividido por 2. Ou o contrário, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Essa relação é de grande importância, principalmente em alguns problemas onde aparece o diâmetro e você precisa saber o raio, ou algum problema que apareça o raio e você precisa saber qual é o diâmetro. Então preste atenção, o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Continuando aqui o nosso assunto, vamos ver agora um pouco sobre a parte do comprimento e área de uma circunferência. Quer dizer, o comprimento de uma circunferência e a área é de um círculo, pois a área é a região delimitada por essas circunferências. 2 regrinhas já conhecidas, já estudamos isso várias vezes no ano passado, que o comprimento é igual a quem? A 2 vezes π vezes o raio. O comprimento é o tamanho dessa linha. Era como se eu dividisse aqui e medisse o tamanho dessa linha aqui. E esse π, nós utilizamos um valor aproximado para ele, que é de 3,14. Em alguns casos, eu posso colocar na atividade que o π tenha valor de 3 ou de 3,1, mas vai depender da atividade, vai depender da questão. Se tiver na questão lá, use π aproximadamente igual a 3, então você coloca 3 e faz a conta. Ou então, se não tiver o valor dele, utilize sempre esse valor aproximado aqui. E a área é π vezes o raio ao quadrado. Então, olha, independente do comprimento ou a área, se eu já sei o valor de π,
basta eu saber o valor do raio para fazer a questão. Então, nesse exemplo aqui, vamos calcular o comprimento e a área dessa figura. Para calcular o comprimento, nós vimos que a gente utilizava qual regra? 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento seria igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 centímetros. Então, o comprimento aqui vai ser igual a quanto? 6,28 vezes 5. Então, o comprimento vai dar 31,4 centímetros. Como é comprimento, a unidade é centímetro. Já na outra questão que a gente vai calcular a área, a unidade já vai modificar. Vai ser centímetro ao quadrado, né? Não vamos esquecer das unidades, é de grande importância. Então, a área, para ser calculada, é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes 5 elevado a 2. A área é igual a 3,14 vezes, como eu tenho uma potência ali, eu resolvo primeiro a potência. 5 elevado a 2 é quanto? 25. Então, a área é igual a... Vou fazer a continha aqui que eu não sei qual é o resultado. 5 vezes 4, 20. 7, 15, 2 vezes 4, 8, 2, 6. 0, 7, 8, 15, 5 é 8, 78,50 centímetros quadrados, ou 78,5, dá no mesmo, né? Então, pessoal, nessa primeira parte aqui, nós recordamos a diferença de circunferência para círculo, vimos os seus elementos, os elementos da circunferência, que são coisinhas básicas, saber diferenciar raio, córneo, diâmetro, e vimos também como calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo. Não se calcula a área de circunferência, porque circunferência não tem região, é só uma linha. Então, eu vou sair um pouquinho da frente, que eu quero que vocês copiem em seus cadernos, deixem tudo organizadozinho, como se fosse uma aula normal que vocês estão assistindo em sala de aula. Vai aí, rapidinho, dê pausa aí. Pronto, já deu pausa, já copiou. Então, vamos ver agora. Agora, pessoal, voltando aqui com a parte de arco de uma circunferência e setor circular. Quando a gente fala sobre o arco de uma circunferência, nada mais é do que uma parte da circunferência. Essa parte da circunferência, ela é totalmente dependente do meu ângulo. Esse ângulo aqui, que eu formo ele no centro da circunferência, eu chamo ele de ângulo central. Então, quanto maior o ângulo, maior o arco. Agora, como é que eu faço para medir o tamanho desse arco aqui? Então, olha, o tamanho do arco, deixa eu tirar esse A, é melhor colocar pouco comprimento. Não sei. O tamanho do arco, ele é parecido com a regra do comprimento. A única diferença é que eu vou ter que multiplicar pelo ângulo e dividir por 360. Então, vamos supor que nesse caso, o meu ângulo meça 60 graus e o meu raio seja de 10, para ficar mais fácil, 10 centímetros. Então, como é que eu faço para calcular o comprimento do meu arco? É só substituir os valores. Então, ficaria o comprimento do arco AB. Aqui em cima não é uma retinha, é como se fosse um arcozinho mesmo, para diferenciar de segmento. É igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes 10, que é o raio, vezes o ângulo, que é 60, dividido por 360. Então, o comprimento
do arco AB vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 10 vezes 60. Vai dar 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 10, 62,80 vezes 60 dividido por 360. Então, só vou fazer aqui a continha rapidinho. Então, já fiz a conta aqui rapidinho, dá aproximadamente 10,4 centímetros. Esse é o tamanho de quê? Do meu arco aqui. Agora, e se eu pedisse para calcular a área dessa região? Já a área eu não chamo de arco, eu chamo de setor circular, ou que se parece como se fosse uma fatia de pizza. Então, como é que eu faço para calcular a área desse setor circular? O setor circular é essa regiãozinha aqui. Tem muitos gráficos, quando a gente faz gráfico de setores. É muito importante eu saber o que é o setor, como calcular a área do setor e principalmente como calcular o ângulo central desse setor, que vai ser o próximo exemplo que a gente vai ver aqui. Mas nesse caso eu quero simplesmente que vocês calculem a área. Então, olha, a área do setor circular, ele é dado por quem? Π, que a gente já sabe que é aproximadamente 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo dividido por 360. Parece também, se eu tirar essa parte, o cálculo da área de circunferência. Eu vou começar eu coloco esse A sobre 360 só para mostrar que eu estou pegando uma parte dele. Tem meu ângulo, eu divido por 360 e multiplico pela área. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar os mesmos valores dali, o raio como 10 centímetros e o ângulo central igual a 60 graus, e vou substituir aqui. Então, a área desse setor circular delimitado por AB é 3,14 vezes 10 elevado a 2 vezes 60 sobre 360. Então, a área desse setor circular, 10 elevado a 2 dá 100, 100 vai dar 314 vezes 60 dividido por 360. Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. Pronto, já fiz aqui o cálculo com a minha assistente. Dá 52,3, aproximadamente 52,3 centímetros quadrados. Então, é isso, a parte de arco, a medida do comprimento aqui e a medida da área do setor circular. Não entendeu? Volte de novo o vídeo, preste atenção, são coisas simples. São poucas questões no livro que envolvem esse tipo de cálculo, mas essa outra parte aqui é importante a gente entender. Importante tanto a gente entender como compreender, fazer o gráfico de setores. No livro aparece quase todos os gráficos já prontos. Basta vocês fazerem a leitura dos gráficos para poder fazer os cálculos. Mas eu quero que vocês saibam como fazer o gráfico de setores. Para fazer um gráfico de setores, tem livros que chamam de fatia de pizza, gráfico de pizza, a gente precisa do quê? De uma tabela, os valores, os dados dessa tabela. Agora, nós precisamos agora descobrir qual o ângulo que representa cada uma dessas frequências, cada um desses valores. Agora, como é que eu faço para calcular quanto mede cada ângulo disso daqui no meu gráfico de setores? Utilizando essa regrinha aqui, que é o que? A quantidade do valor vezes 360 sobre o total dos valores que eu tenho aqui. Esse total, nessa questão aqui, é só a gente somar os valores. 20 mais 25, 45, mais 15, 60, mais 40, 100. Eu coloquei 100 de propósito para não dificultar os meus cálculos, mas pode vir qualquer valor. Vocês vão fazer da mesma forma. Então,
que ângulo representa no gráfico de setores esse valor aqui de 20? Aí eu faço a questãozinha, a continha. 20 vezes 360 dividido por 100. Multiplicado e dividindo, essa continha é fácil, dá 72 graus. Então aqui, 72 graus. O de 25, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. 25 vezes 360 sobre 100. 25, 360 dá 80. 80 graus. É 80. Deixa eu... Não, agora nem sei se deu 80. Agora fazer a conta, que é melhor. 360 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 30, 0 é 3. 5 vezes 3, 15, 18. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vai a 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 0, 0, 8, 90. 90 graus. Bora pagar aqui, tá vendo? Não é muito bom fazer conta assim direto de cabeça, que às vezes a gente erra. Agora, 15 graus, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. 15 vezes 360 dividido por 100, que vai dar quanto? Vou fazer a continha de novo, para não errar. 15 vezes 360, 0, 5 vezes 6, 30, 0, 3, 5 vezes 3, 15, 18. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. 0, 0, 8 mais 6, 14, 4 vai a 1, 1 mais 1, 2, com 3, 5. Dividido por 100, 54 graus. E o último, 40. Se eu sei que 20 dá 72, 40 vai dar o dobro. Então vai dar 144. Se vocês quiserem tirar prova disso, se vocês fizerem essa conta certa, basta vocês somarem todos esses valores. A soma de todos esses valores tem que dar quanto? 360 graus, que é o ângulo de volta completa que eu vou ter aqui. Então aqui eu tenho o quê? 2 mais 4, 6 mais 4, 10. 0 vai a 1. 1 mais 9, 10, 17, 22, 26. 6 vai a 2, 3. 360. Pronto. Já sabe que está certo. Agora, para eu fazer o gráfico de setores, é necessário eu ter uma régua e um transferidor, para o gráfico ficar bonitinho. Se eu não tiver, aí vai ficar um pouquinho feio esse gráfico, porque tem que ter as medidas exatas. Como eu estou sem o gráfico, sem o transferidor, os meus valores vão ficar próximos, não vão ficar tão precisos assim quanto vai ficar o de vocês quando fizerem aí na casa de vocês. Inicialmente, a gente faz uma reta. Tudo vai começar dessa reta aqui. O meu primeiro valor aqui deu 72. 72, quando eu estiver fazendo lá, vai dar mais ou menos algo dessa forma. Aqui. Agora, o que eu vou marcar aqui não vai ser o meu ângulo. Aí eu posso estar marcando aqui a minha porcentagem. Eu não trabalhei aqui com porcentagem, mas para calcular a porcentagem, bastava, no lugar desse 360, você tira e só divide esses dois e multiplica por 100. Aí eu vou encontrar o valor da minha porcentagem. Ou eu posso colocar das turmas. Aqui era 72 graus o sexto ano. Agora, o meu sétimo ano é um ângulo de 90 graus. Então vai ficar mais ou menos algo dessa forma aqui. 90 graus, que é o meu sétimo ano. O meu quinto ano, 54 graus. Que é o meu oitavo ano. E o que sobrou aqui,
144 graus é o meu sexto nono ano. Pronto. Aí eu falei sobre porcentagem, não foi? Se vocês quiserem calcular porcentagem, ou se no meu gráfico de setores tiver o valor da porcentagem, a regrinha é essa. Relação porcentagem. É só pegar a minha quantidade, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, eu só vou fazer só 2 exemplos aqui, porque os outros vocês não vão poder praticar. Se eu quiser saber a porcentagem desse valor, é só pegar quem? 20 vezes 100 dividido por 100. Esse caso aí é fácil, não era? Mas bastava fazer o quê? Multiplicar esse por esse, depois dividir por esse. Mas nesse caso é fácil saber. Vai dar 20%. E se acontecer o contrário? E se eu tiver a porcentagem e quiser saber qual é esse meu valor aqui? Eu tenho um gráfico de setores, tenho o valor das porcentagens, que nesse caso aqui seria 40 por... Deixa eu deixar aqui, 144. Dê uma pausazinha para copiar. Pronto. Então veja só. Imagine que se caísse outro exemplo, e se nesse meu novo exemplo aqui viesse o valor das porcentagens. 40%, aqui era quanto? 20%, 90%, 90 não, 25% e 15%. Agora, eu quero saber quantos alunos tem cada turma, sabendo que eu tenho um total de 100 alunos. Então preste atenção, que agora o exemplo mudou. Depois que vocês copiaram tudo isso, preste atenção nesse exemplo que é outro exemplo. Eu tenho meu gráfico de setores, tenho o total de alunos e tenho a minha porcentagem. Agora eu quero saber quantos alunos tem em cada uma dessas partes. É só utilizar essa mesma regra aqui. Eu tenho o valor da porcentagem, que nesse caso aqui é 40. Então ficaria como? 40 é igual a quantidade de alunos, que nesse caso eu não sei qual é, vezes 100. Esse 100 é da questão, sobre o total, que o total de alunos é 100. Como você já sabe resolver a equação, basta eu fazer o que aqui? Coloca um aqui embaixo e a gente multiplica cruzado. Eu sempre faço isso quando acontecer o quê? Tiver a porcentagem e pedir quantos alunos tem. Então aqui vai ficar 100Q igual a 4.000. 100 está multiplicando, vai dividir os 4.000. Então aqui dá igual a 40. Nesse caso aqui deu 40, por quê? Porque o meu total de alunos era 100, aí era fácil fazer esse cálculo. Mas se o total dos alunos não for 100, eu vou aplicando essa mesma forma para poder fazer os cálculos e descobrir quantos alunos tem em cada um desses setores. Então, pessoal, copiar aí rapidinho o exemplo, não estou na frente, dê pausa aí, pá. Então, esse é o nosso conteúdo da nossa primeira unidade, do segundo bimestre. É um assunto fácil, simples, vocês vão ver nas atividades do livro que não tem nenhum segredo para poder resolver. Então, nessa semana, tente resolver, tentem não, resolvam todas as questões e durante a semana a gente vai pegar algumas questões que tiveram dúvidas e eu vou explicar para vocês. Mas não tenho como explicar se vocês não assistirem a aula, não tentarem fazer as atividades
e ficar só copiando ou estão só pedindo aos colegas as respostas. Então, bora assistir a aula, tirar dúvida, volte quantas vezes for necessário para tentar tirar alguma dúvida que possa ter ficado durante a aula. E eu peço a vocês que a saudade é grande da turma, da gente estar conversando, brincando. Eu sei que a aula de vídeo não é da mesma forma, também não sou nenhum profissional para estar gravando essas aulas. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa forma e espero que continue assim, gravando outras aulas para vocês tirarem todas as dúvidas que sejam necessárias. Então, galera, obrigado aí. Estaremos em breve o mais rápido possível para vocês terem que me aturar mais ainda na sala de aula, porque em vídeo nem eu perturbo vocês, nem vocês me perturbam. Então até a próxima aula. Valeu aí, pessoal. Abraço.